Essa pergunta que eu vou direcionar ao Emerson, ela foi feita pelo Marcos Santos, em uma dessas lives ateístas, certo? Na ocasião, o Marcos Santos perguntou da seguinte forma: aliás, perguntou não, ele afirmou, né, falou da seguinte forma: uma vez que não se tem mecanismos psíquicos para mensurar e clarificar o argumento da existência de um Deus, ele deixa de existir ou ele nunca existiu. Então, o Marcos Santos, ele quer mecanismos psíquicos capazes de, com exatidão, mensurar a existência de um Deus. Então, o Emerson, é contigo o que você tem a dizer acerca dessa afirmativa. Perfeito. Só complementando o comentário anterior, porque senão às vezes a gente entra, o outro pode sobrepor. Mas é importante lembrar, né, sobre a questão do batismo, que a Igreja Católica menciona a questão do batismo, é importante mencionar essa questão, a população católica, que o batismo, no caso infantil, o batismo tem por fim apagar o pecado original, a questão do pecado original. Então é bom lembrar isso, porque muitas vezes esses céticos, ateus, eles fazem uma mistura, eles distorcem o cristianismo, misturam seitas com igreja. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de pessoas que, sabe, de falsos líderes, não é nada disso. Nós estamos falando da doutrina cristã séria, da teologia clássica. Nós estamos falando do cristianismo histórico aqui. Não estamos defendendo seita, não estamos defendendo movimentos aqui paralelos. Estamos falando da igreja. Tá? Evidentemente que temos irmãos, né, no caso protestantes, as visões, isso é tudo discutido dentro da teologia, mas é importante esclarecer certas confusões que esse pessoal fala, porque normalmente esses céticos, ateístas, vou mencionar, eles vieram de seitas, né? Raramente eu vejo um pessoal desse vir de uma igreja formada, de um cristianismo sério, né, de uma teologia séria. Eles normalmente vieram aí, o tio pastorês teólogo, né, o ateísta lá que fala que já leu a Bíblia 30 vezes e não entende bolhufa nenhuma, faz uma caricatura. E olha que eu sou desenhista, eu que faço caricatura, tá, meus amigos? Caricatura é comigo, tá? Não é com um ateísta que vem distorcer a Bíblia, a ciência, a verdade, não, tá bom? Então, voltando à pergunta do amigo, eu acho muito engraçado isso, porque tem um livro do Greg Tolk, um americano muito bom. Ele escreveu um livro chamado Táticas, e não tem em português ainda, mas eu já trouxe trechos desse material aqui em português e para o meu canal. E a primeira coisa que ele ensina quando você vai falar com o cético é o seguinte, no caso desse amigo aí que fez essa pergunta, a primeira coisa que você tem que falar para ele é o seguinte: como você chegou a essa conclusão? Como você chegou a essa alegação? Porque ele está fazendo uma alegação, certo, pessoal? Então, essa alegação dele, que não existe mecanismo psíquico, de onde ele tirou essa ideia? Peçam para ele provar isso. Primeiro, é ele que tem que provar, não sou eu. Ele está alegando que não existe mecanismo psíquico para evidência da existência de Deus. Eu acho engraçado isso, eu digo para esse ateísta, porque eles fazem uma confusão de definição de ateísmo, porque ateísmo não é a falta de crença em Deus. Ateísmo é a negação da existência de Deus. Ou seja, ele também tem um ônus da prova. Não é o cristão só que tem um ônus da prova. O ateu também tem. Porque para você falar o seguinte, Deus não existe, você tem que ser onisciente. Você tem que ter examinado todas as evidências em todo o universo. Você tem que ter ido lá na galáxia de Andrômeda, lá no Cafundó, ver aí se você examinou tudo que o universo... lá o mínimo... Aí você pode falar, Deus não existe. Será que tem algum ateu? Não é só você não ver evidência de Deus que você pode falar que Deus não existe. Isso é absurdo, né? Porque nós vemos aí, no caso, né, tem o livro da natureza e o livro de Deus, né? O livro da natureza, a ciência, e o livro de Deus, a Bíblia. Os dois não estão em conflito. Depois, se vocês quiserem, dou uma aula sobre essa questão de como surgiu esse mito do conflito entre ciência e religião, que é um mito do século XIX, e que esses ateístas aí repetem a exaustão, que é absurdo, porque a grande mentira que esses caras fazem é tentar unir ateísmo e ciência. Você está entendendo? Essa mentira que esses caras fazem. Associar ateísmo à ciência. E como se religião fosse crença ou credulidade ou mito. Isso é babaquice, pessoal.
Isso é absurdamente errado. Porque foram dois autores no século XIX, o Draper e o outro lá, esqueci, dois americanos, que escreveram, que inventaram esse... Eu já falei sobre isso no meu canal, no meu blog. Escreveram um livro onde eles lançaram esse mito de conflito entre ciência e religião. Como se a ciência fosse racional e a religião irracional. Como se a crença em Deus fosse irracional e a... Pessoal, esses ateístas são cientificistas, tá? O que que é? Porque, óbvio que eu amo a ciência. Óbvio que eu uso que eu adoto a ciência. Óbvio, Deus deixou a ciência e a teologia exatamente para examinarem tudo. São dois ramos de conhecimento que não entram em conflito. Não existe conflito. Existe somente a cabeça de um que não entende nem de ciência nem de religião. Então, obviamente, que nós vemos as evidências de Deus. Já comentei essa questão, inclusive do argumento ontológico, né? Questão da mente conceber a Deus, o maior Deus possível, tudo, a questão de Santo Anselmo, né? Já falamos sobre isso. Mas é interessante que esse sujeito está, a priori, negando as evidências de Deus. Como ele pode fazer isso? Como ele pode... É como uma pessoa que não quer ver as evidências, não quer examinar honestamente as evidências, tá? Porque existe com todo respeito ao amigo Sodré, eu não conheço o trabalho, mas eu tomo cuidado com essa palavra criacionismo, porque minha posição, no caso, é o seguinte, não é literalismo bíblico, eu já falei que o Gênesis não é um tratado científico, não é um manual científico, necessariamente, mas não fala nada anticientífico, ponto, né? É óbvio, no sentido da Bíblia. É óbvio que a Bíblia, já falei sobre isso, né? De Gênesis se assemelha ao que diz a ciência. Porque tanto a ciência como a religião foram dados por Deus. Não existe vias duplas em conflito. O que entra em conflito é o cientificismo e o fanatismo religioso. Mas não a ciência e a fé cristã não entram em conflito. Porque a ciência nunca desmentiu um dogma da fé cristã, né? Somente a cabeça dos informados. Por quê? Se nós vemos que um dogma, por exemplo, da fé cristã, que é Deus, Jesus é Deus encarnado, né? O verbo. Jesus é Deus. Como a ciência vai desmentir isso? Não tem como. Então a ciência ela só analisa coisas materiais. A ciência só vai... É como se você usasse um livro de receita para tentar fazer estudos da física. Não dá. Um livro de receita só dá para você usar para aquilo. Então a Bíblia ela tem que ser corretamente entendida. Então, nesse caso, as evidências de Deus, como nós vemos, por exemplo, o argumento cosmológico, né, da criação do universo, o Kalam, que demonstra que é impossível ter um infinito já no passado. Será que esse amigo examinou tudo isso? Então, sim, nossa mente pode examinar as evidências da existência de Deus. Muito bom, muito bom, muito bom.